O universo das offshores e a política econômica do Brasil foram alguns dos temas debatidos com Priscila Campos, CEO do Grupo International. Confira. Priscila, que prazer te receber aqui, conhecer um pouquinho dessa história tão inspiradora. Você como CEO do Grupo International, queria saber como é que começou essa trajetória. Primeiramente, Lili, eu venho agradecer o convite. É uma honra falar sobre a trajetória do grupo. Na verdade, é International Consulting, porque tudo iniciou com International Consulting, né? Foi um desafio muito grande após uma maternidade. A empresa International Consulting ela já existia, mas eu sempre tive muito medo de perder meu emprego, minha estabilidade financeira e assim tá. Só que quando eu tive a minha gravidez de risco, eu tive que rever os desafios, né? Porque eu tive que ficar em casa para realmente de repouso. Então a empresa ela foi o início de tudo. O início de tudo, onde eu reestruturei toda a minha vida profissional. Tive que restabelecer um lugar para trabalho, que foi minha casa, então eu tirei todos os meus móveis e comecei do nada com uma recém-nascida. Foi bem desafiador. Surge uma mãe, surge uma empreendedora, uma Sim. empresária arregaçando ainda mais as mangas, né? Inicialmente eu comecei como contabilidade normal, mas contabilidade normal hoje tem muita concorrência. E eu era muito nova, então minha credibilidade ela era quase nula, né? Porque uma menina nova, acabar empresa recente, nunca tinha visto. Aí eu consegui um espaço na Câmara da França, no consulado, na parte da Câmara da França, onde eu comecei a participar e fiz muitos contatos de empresas internacionais, que foi a hora que realmente me deu o start, né? Que eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar com contabilidade, mas eu também quero a liberdade, eu quero conhecer novas culturas, eu quero conhecer, então foi um projeto novo, desafiador, que ainda tem pouca concorrência no Brasil. Agora sim, Priscila, ser empreendedor no Brasil e ainda nesse ramo de offshore que você escolheu, além de ter muitos desafios, é preciso construir uma reputação, uma credibilidade muito grande diante dos investidores, né? Como é que foi a tua estratégia para chegar a esse patamar? Então, como eu comecei a participar das câmaras de comércio na França, eu comecei a ter uma certa relação com eles. E eles começaram a identificar que existia a experiência de uma abertura de empresa normal, de uma constituição, onde eu comecei a pesquisar perante a consulados e até em outros países como eu faria para trazer os investimentos para o Brasil. Porque tinha muito investidor na época também querendo vir, mas não tinha essa assessoria. Eu acho que posso dizer que foi sorte, porque aqui no Brasil não tem curso, né? Então não tem curso nenhum. Você pode procurar em qualquer outra escola que não tem a implantação de empresa estrangeira. Então você não sabe o início dela. Eu estudei conforme o próprio consulado. Então eu fui ver as exigências de cada consulado de cada país, cada um tem uma exigência diferente. A partir do momento que aquela empresa estrangeira estivesse fora, viesse para o Brasil, eu tinha que nacionalizar ela para depois eu fazer uma abertura de como se fosse uma empresa nacional. Eu me sinto assim muito orgulhosa de mim mesma, porque foi um estudo do qual eu fiz sozinha. No Brasil não tem esse curso e não tem esse curso até hoje. O procedimento, a pessoa tem que se dedicar muito e aprender por muita base de pesquisa. E o teu escritório foi o primeiro a abrir com uma base presencial. Esse é um diferencial também? Então, em 2018, depois que nós estruturamos toda a parte da empresa de representação legal, do qual eu sou hoje uma das referências, que hoje eu represento mais de 25 empresas no Brasil. Então, além das minhas empresas, que são 5, hoje eu represento mais 25 investidores estrangeiros, do qual eu faço parte da presidência. Em 2018, eu fui a primeira empresa que abriu empresas com modalidade offshore. Então, a offshore, antes de 2018, até 2018, as empresas, você contratava esse serviço pela internet. Você colocava seu cartão de crédito, se desse certo, tudo bem. Se não desse errado, você não sabia nem onde estava o documento. E eu comecei a estruturar todas essas empresas, mas assim, totalmente diferenciada. Então, hoje nós temos fonte de parceiros em cada país que nós abrimos, sabemos exatamente onde estão os documentos do cliente, fazemos abertura de conta bancária no exterior, assim como também assessoramos de todas as remessas, tanto daqui para o exterior ou do exterior para o Brasil. Agora, o ano de 2018, você falou assim, en passant, mas foi bem desafiador, né, Pri? Conta para eles o que aconteceu. O ano de 2018, na verdade, foi o ano onde a minha vida pessoal impactou um pouco na minha vida profissional, onde também houve separação e toda a parte que uma mulher hoje ela tem, que também ela sofre aqueles desafios, né? Então, em 2018 eu tive uma depressão muito forte. Hoje eu sou uma outra pessoa. Se pegarem as minhas informações antes, não pessoa profissional, mas pessoa mulher, pessoa de
posição e até mesmo físico. Minha vida mudou completamente, mas em 2018 eu coloquei em risco algumas coisas na minha empresa. Foi quando eu tive que me afastar por problemas de saúde e questões de própria depressão. O que te fez sair? O que te motivou a sair desse fundo de poço, né? Na verdade, assim, a motivação eu tenho todos os dias, né, que é a minha filha. Então, minha motivação diária é ela desde o início de toda a minha história. Mas eu sempre fui muito grata pela vida, eu sempre gostei muito de viver, eu sempre gostei muito de ser livre. Então, aquilo eu entendia que era só uma passagem. E eu tive um médico ainda chegou para mim, ou você resolve ou você morre. Então, assim, para mim a vida é o que eu mais amo fazer, eu amo viver. Aí foi a hora que eu realmente levei aquele choque. Eu falei, tá na hora de mudar. Que quando a gente fala de saúde, você teve questões ligadas à obesidade, por exemplo. Sim, eu estava muito acima do peso. Eu não tinha vaidade, eu não tinha vontade, na verdade, eu estava praticamente parada no tempo. Eu estabilizei, para mim não tinha ânimo de continuar. Eu estava faltando ânimo na minha vida, eu não conseguia ver nada. E aí o start do médico de falar, ou você muda ou você morre, foi, eu imagino, foi muito impactante. Eu falei assim, mas onde eu quero chegar, né? Teve essa parte, eu comecei a fazer os tratamentos que eu precisava fazer. E nesse meio tempo começou a primeira entrevista, que foi a Valid. A Valid, ela me chamou para fazer a primeira entrevista sobre implantação de empresas estrangeiras no Brasil, certificações, a importância do certificado digital. Para mim foi a abertura de portas, a minha vida foi ali a minha porta de mudança, mudou completamente. Depois daquela entrevista, a minha vida mudou. Foi vários convites, especializações diferentes, oportunidades diferentes, então a vida mudou completamente. Agora, para um empreendedor, para um empresário, homem, eu imagino que é muito difícil esse mercado, tem que saber muito, ter muita credibilidade. E para a mulher, quais foram os desafios que você enfrentou, ou até machismo mesmo, né? Que você enfrentou por ser mulher, uma mulher bonita, à frente de uma empresa importante, com tanta credibilidade? A parte de machismo e a parte de resistência masculina nós temos até hoje, né? Ainda hoje você tem que provar que você sabe o que você sabe? Ainda hoje tem muito questionamento, quem é você, como que você soube fazer e tem essas partes de questionamento. Eu sofri 2 tipos de preconceitos. O primeiro é que uma pessoa nova não sabe. Então, com a minha idade, eu tive aquele impacto que era muito difícil eu constituir uma carteira de clientes com a idade que eu tinha, porque as pessoas não entendiam que eu realmente dominava o assunto, que eu realmente tinha estudado para aquilo, para poder assessorar. Quando eu consegui chegar mais ou menos numa idade mais confiável, ainda assim eu assumi grandes cargos, empresas maiores, empresas multinacionais que têm uma estrutura muito maior que eu já atuava. Essa sim, eu também à frente de muitos homens que gerenciam, eu tive muitas dificuldades, até mesmo muitos questionamentos e dúvidas deles, do qual você tem que estar sempre provando que você está certa, você tem que estar sempre provando. Então assim, é que nem eu falo, né, eu trabalho com provas, então se eu trabalho com provas, eu trabalho com a lei, então toda vez que coloco em dúvida, eu tenho sempre, não, é desse jeito aqui, eu sei que eu estou fazendo, eu sei que eu estou falando, já aconteceu isso, você faz isso. Trabalhar com provas. É desafio todos os dias. Que coisa, né? 2024 a gente está no momento em que ainda tem muita gente que fala, não existe isso de desigualdade entre homens e mulheres. Quando a mulher chega num patamar do alto escalão, ela ainda é colocada à prova. A mulher, ela sofre vários tipos de preconceitos, né? Na vida profissional, muito questionamento por que ela tá. Na vida pessoal, ela também impacta na vida do homem. Porque uma mulher totalmente independente, ela gera um desconforto, porque hoje eu consigo ver essa parte também. Então, a mulher hoje ela tem a possibilidade de ir embora. Não então, é obrigada a ficar. Ela não é obrigada a ficar. Ela só fica porque ela quer ficar ou porque ela gosta da pessoa. Isso ela é o saudável, ou deveria ser o saudável. É o saudável. Hoje a mulher só fica porque ela quer ficar e não porque ela é obrigada a ficar. O que era na nossa época anteriormente. Muitas mulheres ficavam no casamento porque elas eram obrigadas a ficar. Elas tinham uma estrutura, uma estabilidade de vida que elas não iam conseguir se não tivesse realmente casada. E hoje, muitas mulheres elas estão conquistando a independência delas. Então, elas só ficam se elas querem ficar. Isso, gente, tem que ter em mente que
com muito conhecimento, é como a Pri falou, ela não chegou onde ela chegou porque simplesmente o sol nasceu. É muito trabalho, é muito estudo, é especialização, capacitação. Sim, muita renúncia também, né? Então, por mais que eu tenha empreendido, fazer a abertura da minha empresa e tomar a frente dela, no início era porque justamente eu queria participar um pouco mais da vida da minha filha. Só que as oportunidades abriram tantas, e sou eu e ela, que muitas vezes você realmente tem que ter o apoio. Hoje quem me apoia é meus pais, né? Então meus pais me apoiam muito com a minha filha. Qual a idade dela hoje? Hoje ela tem 13 anos. Olha o orgulho que essa menina deve sentir dessa mãe batalhadora. Hoje ela tem 13 anos, então assim, você tem que aprender também que tem algumas renúncias que é obrigado a fazer, e você não tem escolha. Agora, para quem está começando nesse universo de offshore, quais são os principais pecados, os principais erros? Eu vi numa entrevista que você mencionou uma lista negra de países, por exemplo. Então, a offshore, ela tem muitos países, né? Na verdade, a offshore são empresas que facilitam uma carga tributária, algumas com redução zero, outras com uma facilitação diferenciada. Mas a offshore você tem que saber muito bem aonde você vai estabelecer ela, porque tem algumas restrições. Então, um país, por exemplo, Suíça, Bahamas, esses países eles têm uma certa restrição, porque eles foram já países já vistos como lavagem de dinheiro há muitos anos atrás. Ou seja, é um tom super pejorativo que é adotado, que fala dinheiro na Suíça, pronto, tá roubando, tá sonegando. Sim, e não é verdade. Na verdade, não é verdade. Não é verdade. A contabilidade, a estrutura da sua empresa é você que vai fazer ela saudável, tanto no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Se você quiser fazer errado, você vai fazer em qualquer lugar. Isso não é verdade. Mas realmente esses países são lista negra não porque eles são proibidos a abrir. Eles são lista negra porque quando você fica muito visível, existe muita movimentação naquele país de investimento de offshore, o próprio Estado, a própria jurisdição, ela coloca algumas burocracias diferenciadas a serem atendidas. E o país ele só sai da lista negra a partir do momento que ele atende todas essas expectativas. Ou seja, a abertura, a confidencialidade desses países, eles não vai existir mais. Tem alguns países que são confidenciais, ou seja, você não consegue saber qual a estrutura jurídica dele, quem faz parte daquela sociedade. Mas esses países que estão na lista negra, eles são obrigados a abrir, então eles não podem ter confidencialidade de informações. E tem mais algum erro que seja, assim, que a pessoa que está abrindo tem que evitar ao máximo, se você pudesse dar dicas ou recomendações? Na verdade, é sempre uma empresa muito bem conceituada e onde você pode reclamar, porque a partir do momento que você abrir uma empresa, o investimento já é alto. Na verdade, uma abertura de offshore, ela é diferente de uma abertura de uma empresa normal. Então, eu vou na junta comercial, eu abro, eu só vou manter uma taxa anual que é uma licença de funcionamento. Já no offshore, não. É um valor considerável que você tem que fazer a atualização dessa empresa, senão você também fica sem poder movimentar a empresa lá. E já pensou você abrir uma empresa e não saber nem onde ela está situada? Como que você vai atrás de alguém se a empresa falir ou se você não consegue mais contato com aquela pessoa? Se você não tiver um bom relacionamento, uma boa informação em quem que você vai procurar. Por exemplo, tem muitas empresas, muitas pessoas que investem em abertura de offshore em empresas situadas em outros países. Você tem esse capital, você já teve contato com essa empresa, você pesquisou ela, sabe se tiver algum problema com a sua offshore ou com o seu nome lá no exterior, você vai conseguir localizá-la para poder resolver e apresentar sua documentação? Essa é o maior desafio que tem investindo em offshore. Agora, para a gente encerrar, Pri, como é que o Brasil está sendo visto no exterior? A gente tem um real desvalorizando, né? E essa condução econômica, da política econômica, essa quebra de braço entre governo e Banco Central, por exemplo. Sim. Como é que, de forma geral, você avalia? O Brasil ele é muito bem visto na parte de investimento, que às vezes muito interfere a nossa própria política. Então a política ela interfere um pouco até a estabilidade dela. Isso não quer dizer de um partido ou outro, porque o Brasil ele é tão atrativo para muitas atividades como a do negócio, como a parte de energia eólica, ele está em ascensão. Então tem muito investimento aqui que em outros países você tem vários riscos que você também, até mesmo ambientais, riscos que você coloca. O Brasil é um país muito atrativo e ele vive de investimento, mas ele tem oscilações e o real menor, ele também é muito melhor para quem está investindo. Por quê? Porque o valor de aporte dessas empresas, o valor de aplicação para você desenvolver isso é muito melhor para o investidor lá fora. A moeda dele está muito mais valorizada, então mesmo se ele... eu pretendo investir daqui 6 meses. Se o real estiver muito desvalorizado, cabe até um empreendedor, um investidor, colocar uma aplicação.
Por quê? Porque o valor que ele vai aportar é muito menor do que ele aportaria em outra situação. Perfeito, Pri. Muito obrigada pela tua presença, por essa aula. E está aqui o espaço aberto para você contar mais novidades e vir quantas vezes quiser. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.